Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Desde já queremos agradecer o carinho da sua audiência e também convidá-lo a estar conosco ao longo dessa programação. Quero lembrá-lo que o programa Escola Bíblica Dominical faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais. Tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você, professor, você, superintendente, você, aluno e você que ama a Escola Bíblica Dominical e você que está nos assistindo pela primeira vez, seja edificado e abençoado através dessa programação. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2025 com o título geral A Igreja em Jerusalém. Estamos aprendendo com esse livro maravilhoso, que é o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista e doutor Lucas, né? Atos dos Apóstolos, hoje até tem uma citação aqui, Atos e Atitudes do Espírito Santo também, muito interessante. Estudamos a lição passada, a lição de número 6, uma igreja não conivente com a mentira. Essa lição está disponível no nosso canal do YouTube, você pode acessar Escola Bíblica Dominical SJP, e ali tem não somente essa, como as anteriores desse trimestre, e mais várias outras ali dos trimestres anteriores e anos anteriores também. Hoje, lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Para comentar essa lição de hoje, a lição de número 7, nós temos a presença do evangelista David Bruver. Paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Valcir, Pai do Senhor, presbítero Rodrigo, Pai do Senhor a todos os professores que estão nos assistindo, também você, irmão, que tenho certeza que está se dedicando mais na palavra de Deus, que mais uma vez venha ser de muita valia esse curso para a tua vida e para o teu ministério. Nós temos também a presença do presbítero Rodrigo, evangelista David, que auxilia aqui no Templo Sede, estamos congregando junto aqui, nós auxiliamos juntos o pastor presidente, pastor Ival, e também nosso vice-presidente, com o pastor Cláudio. Presbítero Rodrigo, que auxilia na área de ensino ali na AD Planalto, com o pastor Luiz Teodoro. Paz do Senhor, presbítero Rodrigo. Paz do Senhor, pastor Valcir, paz do Senhor, evangelista David, e a paz do Senhor também a todos os nossos queridos amigos, professores da Escola Bíblica Dominical. Glória seja dada ao nome de Jesus, uma igreja que não teme a perseguição, é a lição de número 7, e eu já quero pedir ao evangelista David para fazer a leitura do texto áureo. Muito bem, texto áureo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. A verdade prática, presbítero Rodrigo. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeira, a igreja será perseguida. E segunda, Deus a protegerá. Quando estava estudando essa lição, o presbítero Rodrigo e o evangelista David, até eu pensei em parar um pouquinho na verdade prática, mas depois, olhando o conteúdo da lição, nós vamos falar sobre esse assunto, né? Essas duas verdades, né? A igreja será perseguida, mas ela terá proteção, e esse assunto ele vai estar bem comentado já, né? Bem explícito, nós vamos poder aí difundir e divulgar ele com mais clareza. A leitura diária, eu deixo a recomendação para você, professor, para você, superintendente, fazer a leitura da mesma, né? Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Então você pode fazer essa leitura aproveitando o seu devocional diário que está referindo-se à lição a ser estudada. Os objetivos da lição, que são 3, ele nos diz assim: o primeiro, explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. O segundo objetivo, demonstrar como Deus protegeu sua igreja através dos livramentos e intercessão. E o terceiro objetivo, encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Nós vamos agora à leitura bíblica da lição, que está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 25 ao 32, e também o capítulo 12, versículos de número 1 ao 5. Então agora pegue a sua lição ou a sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura. E chegando anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe.
não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Após a leitura bíblica, nós vamos para o conteúdo da lição. Vamos hoje estudar o primeiro ponto, a igreja perseguida, o segundo ponto da lição, a igreja protegida, e o terceiro ponto da lição, a igreja destemida, pensando nessa temática central, uma igreja, ou melhor, a igreja perseguida. Então nós vamos olhar e caminhar por esse caminho, e o primeiro ponto vai falar da igreja perseguida, porém antes é importante a gente lembrar que a introdutória dela nos traz algumas questões importantes. A questão da gente refletir sobre fé, né? Nos apóstolos, a fé que eles tinham em Cristo, e essa fé os capacitava a enfrentar as adversidades com ousadia e coragem, e essa fé inspirava eles a testemunhar do Evangelho com muita ousadia e muita convicção. Na introdução geral da nossa lição, diz assim: desde o início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Nós, no Brasil, temos a bênção, em outros países, de ser um Estado laico. E como Estado laico, nós temos a liberdade, né, da propagação do Evangelho. Mas nós olhamos para países, né, que estão aí na janela 1040 e outras regiões que o Evangelho não pode ser divulgado. E aí o evangelista David Presbítero Rodrigo muda completamente o cenário da nossa realidade, né? Então eles vivem hoje essa perseguição, e perseguição com morte, com violência, com prisões, né? Tudo por causa do nome de Cristo. Mas o que é interessante é que ao longo da história, você pode acompanhar pelo Sename, que é a nossa Secretaria Nacional de Missões, o site Portas Abertas também. Se o evangelista David Presbítero Rodrigo tiver algum outro site interessante dessa área, é bom comentar. Você pode acessar lá e ver o que Jesus está fazendo na vida de pessoas nesses países, nesses povos não alcançados, o que está acontecendo, a revolução, a obra que ele está fazendo, né? Mas eles tinham fé. O primeiro passo, o ponto principal aqui da lição é perseguição, mas eu acho que antes de perseguição nós temos que pontuar fé. Sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, né? Sim. Hebreus, capítulo número 11, 6, né? 11, né? Isso, sem fé é impossível. Então nós precisamos ter fé. E a fé e a capacitação do Espírito Santo os encorajava. Então, desde o início, é interessante que diz assim, ó, isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes choca com valores seculares mundanos. Isso é introdutório que a gente vai abrir hoje, né? Por a gente defender valores da palavra, princípios da palavra, isso choca com aqueles princípios e valores que o mundo prega. E esse mundo ardiloso, né? Não estou dizendo pessoas, mas um sistema que quer tender para o lado contrário e para ferir princípios bíblicos, né? Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha, nem abandonada no mundo. Olha que interessante, eu destaquei isso aqui, professor, você pontue isso aí, você que não é professor, grife aí. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Ou seja, a igreja, companheiros aqui, e você que nos assiste, tem dono. A igreja tem protetor. Então não se preocupa, é aquela palavra de Josué, não temas, né? Eu sou contigo. Então nós temos essa segurança. Então vamos agora caminhar para o primeiro ponto, presbítero Rodrigo.
A igreja perseguida, eu vou contigo no primeiro subponto dela, os perseguidores. Não vai citar aqui no capítulo 5, porque aqui vai falar, e vou deixar para você comentar isso, dos sacerdotes, saduceus e o capitão do templo, né? 3 grupos aqui que aparecem. Mas tinham outros grupos e partidos religiosos. E esses perseguidores, que eram inimigos entre si, mas para perseguir a Cristo e a igreja, eles se uniram, né? Eles tinham um propósito de perseguir. Então eu vou deixar contigo esse primeiro subponto da igreja perseguida, os perseguidores. Muito bem, como o senhor bem disse na introdução, desde o início, queridos alunos, queridos amigos do canal, a igreja do Senhor Jesus teve opositores, sofreu perseguição desde o início. Então nós vamos pontuar aqui alguns grupos, como por exemplo os sacerdotes, que eram os líderes religiosos responsáveis pelo templo, pelo sacrifício, e eles se opuseram aos apóstolos por medo de perder a autoridade, por rejeitarem a mensagem que Jesus era o Messias ressuscitado. Então, já podemos pontuar aí esse grupo, os sacerdotes, que rejeitaram aí a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, foram aí um dos opositores. O segundo grupo que nós podemos observar nesse ponto são os saduceus, que era um grupo de elite sacerdotal, onde eles negavam a ressurreição, anjos e espíritos. Então eles tinham aí essa característica de negar profundamente, duramente aí a questão da ressurreição, não acreditavam na ressurreição, em anjos e em espíritos. Então eles rejeitavam ali os ensinamentos dos apóstolos, porque os apóstolos pregaram, obviamente, a ressurreição de Cristo. E eles, ouvindo isso, ia de contra a sua teologia, então eles também ali combatiam ali o cristianismo logo nos seus primórdios, nos primeiros momentos. E também temos a questão do capitão do templo, que era responsável pela ordem no templo, subordinado ao sumo sacerdote. Então ele interveio para manter a ordem, prendendo os apóstolos por ensinarem publicamente no templo e causarem agitação entre o povo. Mas é interessante notar também, como o pastor Valcer diz, existiam outros grupos que eles tinham aí a sua divergência, mas se uniram para então perseguir o cristianismo. Dentre eles podemos falar também sobre os fariseus, não é? E o apóstolo Paulo, conforme nós podemos observar ali em Atos 23:6, o texto vai dizer: sou fariseu, filho de fariseus. Então os fariseus eram um grupo também muito zeloso da lei, ou seja, da Torá, e das tradições orais, e acreditavam, diferentemente dos saduceus, acreditavam em ressurreição, anjos e espíritos. E Saulo, ele como fariseu, ele foi aí um perseguidor implacável do cristianismo, considerava o movimento cristão uma ameaça à pureza da fé judaica. Por isso, passou a perseguir ferozmente os cristãos antes, claro, de sua conversão, recebendo autorizações dos sacerdotes para prender cristãos, e como você muito bem conhece, nós podemos observar que a perseguição era tanto ideológica quanto institucional, envolvendo prisões, açoites e até execuções, como nós podemos observar ali o primeiro mártir da igreja, né, Estevão, em Atos capítulo de número 7. Isso mostra um conflito direto entre o judaísmo oficial e o cristianismo nascente. Então esses aqui podemos observar são ali nomeados os perseguidores da igreja nos seus primórdios, nos seus primeiros passos na terra. Maravilha. Então a gente viu os perseguidores, e agora eu vou com o evangelista David no segundo subponto, porque agora nós vamos olhar para as esferas dessa perseguição, e eu deixo contigo então esse ponto. Muito bem. Nós vamos perceber, irmãos, que a perseguição, ela se dá, pastor Valcer, em duas esferas, né? Que é a esfera religiosa e a esfera política. Eu até marquei aqui que tem um auxílio bibliológico aqui na próxima página da Revista de Professores, né? Na página 64. Nós vamos perceber que na esfera política, ela se dá logo após o início do Pentecoste, né? Pentecoste, no capítulo 2, nós já aprendemos que foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo,
eles foram inflamados, né, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar as boas novas. Em Atos capítulo 3, nós vamos observar que Pedro e João subiam junto à porta formosa, né, para orar, na oração nona. E Pedro e João, quando vai orar, o coxo que estava na porta vai pedir uma esmola para eles, dizendo: Pedro, João, dá para mim uma esmola. Eu acho lindo esse texto que Pedro, a Bíblia diz, Pedro olha para João e João olha para Pedro, vendo se alguém tinha alguma coisa, possivelmente, né? E um olha para o outro e fala: João, você tem alguma coisa aí? Eu não tenho nada. Tem prata? Não. Tem ouro? Também não. Então, eles olham para o coxo e diz algo para o coxo: olha, nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Essa autoridade da igreja fez com que a esfera política, né, fosse já acionada ali por causa desse grande tumulto que aconteceu por causa desse milagre. Pedro, aproveitando o milagre, pregou as boas novas, pregou Jesus Cristo, isso já então abalando a esfera política. Isso observa-se que na esfera política, que é a opção B aqui, a segunda esfera, ela vai dar início também, diz o escritor aqui no Atos capítulo 12, em versículo 1 ao 5, mas já desde o capítulo 3 nós vamos ver que já abala a esfera política ali, devido a esse grande impacto que Deus fez a cura daquele coxo ali no templo. E é de salientar esse texto, porque nós percebemos que nos dias atuais, já foi até dito por uns grandes teólogos, né, que hoje a igreja ela tem o ouro e tem a prata, mas não tem o levante e anda, né? Isso nós vamos elencar lá na frente sobre o papel da oração em nossa vida religiosa, né? E na esfera religiosa, em Atos capítulo 5, nós vamos perceber que acontecia algo na igreja, irmãos, que eu acho extraordinário, pastor Valcir e presbítero Rodrigo. Capítulo 5, versículo 15, diz assim, ó, na versão Nova Almeida atualizada: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sombra se projetasse sobre algum deles. Versículo 16, vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos, ô glória, né? E todos, não era só metade, não é 10%, é todos. E todos eram curados. Por que isso impacta na esfera religiosa? Porque eles começam a pregar sobre o Cristo ressuscitado após a cura dos milagres. Os milagres nada mais é do que uma vitrine onde Jesus vai começar a operar os seus sinais e as pessoas chegarem até ele. Então Pedro aproveitava o milagre que Jesus fazia ali e proclamava essas boas novas. Isso causou tanto impacto que Pedro ele vai ser preso justamente por causa, Pedro, os apóstolos, né? No próprio capítulo 4 você observa que eles vão ser presos, depois vão ser soltos por causa da multidão. Eles ficaram com medo dos apóstolos, né? Eles pregavam Jesus, pregavam milagre, e Jesus fazia e operava milagre. Então nós observamos que no capítulo 3 já começa a impactar a esfera política. Em Atos capítulo 5, né, nós observamos aqui então que até a sombra de Pedro curava. Embora nós vamos ler aqui alguns biblistas vão dizer assim, não, mas a Bíblia não fala que curou, né? Mas era interessante que as pessoas levavam para o culto. O culto, pastor Valcir, era tanta gente que não cabia dentro da igreja, então eles tinham que colocar lá fora os doentes, para que quando Pedro passasse, talvez a sombra de Pedro curasse aqueles enfermos que estavam ali. Você imagina a fé, né, dos irmãos. Então, é isso que a igreja tem que ter hoje, irmãos. Fé e dizer assim, vamos para o culto na terça-feira, vamos para o culto no final de semana, lá, meu Jesus pode fazer milagre na tua vida. Era isso que acontecia aqui. Glória a Deus. Então a gente olhou para a igreja, né? Os perseguidores, nós olhamos para a esfera da perseguição, olhando para um contexto histórico, para a realidade da igreja em Atos. O terceiro subponto nos traz uma realidade que é nossa, que estava predito, né? A igreja enfrentará oposição. Olha só, isso acontece porque o cristianismo bíblico, isso aqui foi muito bem colocado pelo pastor José Gonçalves, o comentarista, por sua natureza, acolhe todos. Muito bem. Então a igreja, ela é uma igreja aberta, e nós, da Assembleia de Deus, em especial aqui em São José dos Pinhais, onde estamos inseridos, nós estamos de braços abertos para todos. Sim. Todas as pessoas, classe social, idade, raça, gênero, tudo.
Porém, olha a condição na sequência, vírgula, tem uma vírgula, mas ela também estabelece princípios para quem deseja seguir. Então, a pessoa, ele que quer ser membro, quer estar na igreja, nós recebemos, nós vamos orientar através de um discipulado, através de uma orientação bíblica, um pastor vai orientar, porque aquela ideia, né? Venha como estás e não permaneça, porque quem vem para Cristo, e aí eu vou abrir aqui, é para todos nós pensarmos juntos, ele vem do seu jeito, mas a ação operada na vida dele pelo Espírito Santo, o convencimento, e a ação contínua, progressiva da palavra, tem que haver mudanças, não tem como. Então, essa oposição ela acaba sendo natural, porque é o que Paulo vai dizer, aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não vai mentir mais, o que batia na esposa não bate mais. Sim. Tem casos até de esposa que bate marido, não bate mais, né? Verdade. Aquele filho desobediente, aquele marido ou pais agressivos agora estão sendo mudados, e isso eu tenho exemplo prático de discipulado com pessoas que, através do discipulado da palavra, essas pessoas elas chegavam e falavam, não sei o que está acontecendo comigo, mas eu era violento no futebol, agora eu estou pedindo até desculpa, e eu nunca pedi uma desculpa. O que é isso? Não é a boa oratória ou o convencimento humano, é a ação da palavra. Sim. E o convencimento do Espírito Santo no coração. Então, a igreja ela enfrenta por essas circunstâncias, né? Daí coloca aqui, por isso muitas vezes é visto como, nós somos vistos, né, a igreja, sim, como antiquado, sim, preconceituoso, indesejado. Aí colocam aí tantos adjetivos, né? Então, assim, vamos pensar juntos aqui sobre essa ideia, porque pode até vir de qualquer jeito, né? Sim. Pode vir todos. Sim. Mas há um processo. E nós cremos dessa forma. Isso nós pregamos, né, Rodrigo? Vamos contigo. Né? Com certeza, professor Valcir. Porque o evangelho, ele confronta. Então, se a pessoa está num lugar denominado igreja, mas ela não ouve uma palavra de confronto, só massageia o ego, é tudo menos igreja. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele confronta-nos diariamente. Ao lermos a palavra, nós podemos observar o quanto nós temos que ainda melhorar e mudar comportamentos, como já foi citado pelo pastor Valcir, que não são aceitos biblicamente falando, que nós devemos lutar, porque vem da nossa natureza, né, na nossa natureza caída, e essa natureza não é transformada no batismo, na conversão. Nós temos que lutar todos os dias até a glorificação, né? Então, é importantíssimo. E quando nós nos deparamos com textos, né, claros, quando Jesus vai dizer, aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo. Então, o criador do cristianismo, o líder do cristianismo, as palavras dele não foi, olha, você pode vir, continue do jeito que você está, eu amo você, porque senão a gente vai cair na teologia da hipergraça, né? Então, Deus é graça, ele vai te aceitar do jeito que você está, continue assim, no final ele é amor, né? E tudo vai dar certo. E aí a gente vai caminhar também para o universalismo, onde todo mundo vai ser salvo, porque Deus é amor. Mas ele é amor, mas nós não podemos também excluir os outros atributos de Deus, que é santo, que é justo, e todos nós vamos ter que prestar conta da nossa vida, aquilo que nós fizemos por meio do corpo. Então é muito importante, por mais que pessoas venham aí nos criticar, venham aí tentar aí como taxar, né, de antiquado e aquilo outro, mas nós temos princípios que estão na Bíblia Sagrada e isso é inegociável para a nossa fé. Glória ao nome de Jesus por isso. E deixa eu só, eu vou contigo já, evangelista David, mas você falou algo interessante, todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias a gente tem que estar renunciando, todos os dias a gente tem que estar aos pés da cruz. Então não é uma vez por semana. Não estou dizendo da igreja. De igreja a gente tem que estar cultuando, faz parte da comunhão. Sim. Estou dizendo a nossa vida relacional com Deus diária. Sim. Todos os dias. Eu sempre uso esse termo na igreja. O Evalcir aqui tem que se jogar aos pés da cruz e se crucificar lá, porque não sou fácil. Mas a graça, a palavra Sim. vai nos modelando melhor Sim. até sermos glorificados. Evangelista David. É interessante que esse comentário do Rodrigo, e vale ressaltar aqui um Salmos, que é capítulo 35, versículo 13, na versão Nova Almeida atualizada, diz assim: quanto a mim, porém estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco, eu afligia minha alma com jejum, em oração, e me reclinava sobre o meu peito.
Olha só que interessante o que esse texto quer nos dizer, porque ele fala sobre afligir a alma com jejum e oração. Quando a gente aceita Jesus, entrega a nossa vida para Ele, o nosso jeito de viver não é mais importante. O que importa não é o que nós queremos, é o que Jesus quer. Nós sabemos que a nossa alma ela é composta de pelo menos 3 funções principais, que é a vontade, intelecto e emoções. Na declaração de Davi, ele está dizendo assim, a sua alma é a parte autocentrada, arrogante em você. Então isso o cristão tem que entender, né? Que essas 3 funções da alma, ela muitas vezes quer nos distanciar de Deus, que é vontade, intelecto e emoções, porque é mais ou menos assim, ó, eu quero, eu acho e eu sinto. E Deus diz, o que você quer não é importante, o que você pensa não é importante, o que você sente não é importante, o que é importante é a minha vontade. E se você se alinhar com a vontade de Deus, você vai entender que o que mais importa é a vontade dele, e a Bíblia nos ensina que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando você aceita Jesus, se abre mão das tuas vontades. Se abre mão, não, mas eu quero agora, tem essa vibe aí, o evangelho da inclusão. A igreja aceita todos, mas não do jeito que é. Né? Você vem do jeito que você é, mas tem que ter uma mudança. E o que vai mudar você? O próprio Espírito Santo. Quando você entrega a sua vontade para Ele, quando você entrega o teu intelecto para Ele, quando você entrega a tua emoção para Ele, vai começar a entender e vai começar dentro de você brotar esse desejo de Deus, né? E muitas vezes a pessoa que não é espiritual, pastor Ivalcir e presbítero Rodrigo, ela não entende isso. Então ela quer vir do jeito que está, quer sentir os desejos dela, o que ela gosta de fazer e abrir mão. Nós sabemos que isso está dentro do cristianismo, é abrir mão das nossas vontades, é abrir mão dos nossos desejos. Nós precisamos entender isso, que o teu desejo, o teu coração é mau. A Bíblia diz assim, que enganoso é o coração do homem. Então o que é o coração? É a ideia da nossa alma, né? Nossa alma, o coração, a sede das emoções. Então nossa alma, ela quer aquilo que muitas vezes é prejudicial para nós. A nossa alma quer aquilo que às vezes, muitas vezes, vai te levar ladeira abaixo para o inferno. Então o que é mais importante? É você abrir mão da tua vontade, abrir mão do teu intelecto, abrir mão das tuas emoções, porque o que Deus tem para você é melhor, o que Deus sabe sobre você é melhor do que aquilo mesmo que você já tem. Glória a Deus. É interessante porque nós estamos falando desse enfrentamento de oposição, né? E eu gostei de falas aqui, né, hoje. O Evangelho, ele transforma, ele confronta. Não tem como ser igual. Ontem, ao deitar, a gente estava conversando, eu e minha esposa, e nós somos a geração dos 70 aos 80, mais próximo dos 80, né? Não estão lá para trás. Mas a gente sobreviveu a tantos nãos, e os nãos que nos foram dados, esses não nos robusteceram ao invés de nos enfraquecer. E hoje é uma geração que ela não quer ouvir o não, e ela quer trazer isso para a igreja, né? E eu ouvi um especialista falar recente aí num podcast sobre o amor. Ele falou, nós temos que olhar para a Bíblia e entender que a ótica do amor de Deus não é essa ótica desse amor que está sendo pregado aí pela sociedade. Você falou uma palavra, você usou atributos de Deus aí que eu amo. Deus só é santo porque Ele é justo. E Ele só é justo porque Ele é santo. Ele consegue ser um Deus amoroso, mas agindo com justiça sobre a nossa vida. Então é importante a gente olhar, a gente viu então nesse primeiro ponto os perseguidores, essas esferas, e não tem como, a igreja vai enfrentar oposição. Então você, professor, pega esses pontos, grifa, destaca, leve para os seus alunos um conteúdo com qualidade, para que eles possam ser despertados através do seu dia a dia, buscar na palavra de Deus respostas e também soluções para os seus afazeres, né, para as suas decisões. O segundo ponto, eu volto contigo, Rodrigo, a igreja protegida, né? Então, tem dono. Ok, nós falamos lá na introdução, né? Nós vamos olhar o anjo de Deus, a intercessão da igreja e o valor da oração. Então, o anjo de Deus, é claro que essa igreja ela era perseguida, mas também era protegida, e eu sei que não estamos aqui pretendendo dar uma aula de angelologia, né? Até porque gastamos aí em torno de 2 horas numa aula de teologia para dar uma pincelada. Então aqui é rápido, mas eu vou deixar contigo porque essa igreja protegida, ela tinha realmente a presença de um anjo enviado por Deus. Sim, com certeza.
E essa questão da perseguição e dessa proteção, melhor dizendo, é interessante, é bom frisar, que não pegou, como nós sabemos, né, Deus de surpresa, gente. Deus, ele é onisciente. Dentro da onisciência existe a presciência, que é o conhecer de antemão. Então Deus já sabia que todas essas perseguições iriam vir, né, conforme nós podemos observar em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 8, Jesus vai dizer, olha, vocês recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, e tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E é interessante aqui dizer que a palavra mártir, que vem do grego martis, ela significa originalmente testemunha. E no conceito de um grego clássico, essa palavra, o significado da palavra martis, era simplesmente alguém que dava testemunho de algo, de algum fato, especialmente em um tribunal. Era uma testemunha ocular, alguém que viu ou ouviu algo e podia confirmar com base em sua experiência. Com o tempo, com o passar do tempo, essa palavra ela ganhou um pouco mais de profundidade no significado. Por exemplo, um mártir é alguém no contexto cristão que testemunha sua fé em Cristo até as últimas consequências, inclusive a morte. Então Jesus chamou, conforme nós lemos ali em Atos 1:8, para sermos mártir, né? Ou seja, alguém que testemunhe da sua verdade, do seu evangelho, até estarmos dispostos mesmo a darmos a nossa vida por amor a Jesus, por amor ao evangelho. E isso, claro, só é possível através do poder do Espírito Santo sobre nós. Então, porque eu disse no início que isso não pegou Deus de surpresa, Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, as perseguições iriam vir. Mas ele mesmo permitiu, né, para que o evangelho fosse propagado às nações, conforme nós podemos observar em Atos, no capítulo de número 8, versículo de número 4. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos por conta da perseguição, inclusive de Saulo, né, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Então, eles pregavam a palavra onde eles estavam sendo dispersos, onde eles colocavam os pés, aonde eles estavam chegando, eles anunciavam o evangelho. E é interessante dizer, agora eu entro nessa questão do anjo, pastor Avalcir, que em momentos cruciais Deus interveio sobrenaturalmente para proteger os seus servos. Por exemplo, na questão de Pedro na prisão, onde aconteceu a libertação por um anjo, em Atos capítulo de número 12, versículo de número 6 a 11, né? E esse episódio, o que ele vai nos revelar? Revela ao menos 3 coisas. A primeira, que é a soberania de Deus sobre os poderes humanos. Herodes não pôde impedir a ação divina. Então isso, Deus, ele está acima de todas as coisas, acima dos governos humanos, acima dos poderes, acima de cargos políticos. Deus é soberano e ele intervém na história para livrar o seu povo, conforme nós podemos observar nesta passagem. Segundo, o uso de meios extraordinários para preservar o testemunho apostólico. Então Deus, ele interveio no meio daquela situação para preservar o testemunho, a mensagem que os apóstolos estavam levando para as nações. Em terceiro, que a ligação entre a oração da igreja e intervenção divina. Então a igreja, Pedro estava preso e a igreja estava orando, estava clamando. Deus então ouviu a oração, o clamor da igreja, e então ele enviou o anjo para trazer a libertação. Então nós podemos observar que no Novo Testamento os anjos são agentes executores da vontade de Deus, especialmente em momentos de crise, e a sua atuação confirma que, apesar das oposições, a missão da igreja é sustentada pelo céu, pastor Valcir. Glória a Deus. Interessante pensar dessa forma, né? E não era
uma aparição teofânica, né? Não. Temos que ter um cuidado, e professores e pregadores aí. Já ouvi e até orientei, né, pessoas falarem que esse anjo era uma teofania antiga aliança, né? A nova aliança já está manifesto, né? Então não precisa de ter uma teofania. David, a intercessão da igreja. Intercessão da igreja, né? A gente pode interceder individual, em casa, embora, né, mas coletivamente a igreja estava unida. Agora, tem um ponto que eu destaquei aqui, que eu vou transformar ele em pergunta dentro desse subponto, que eu achei interessante. A soberania de Deus não se discute, né? Então, nós intercedemos para Deus agir, mas Ele é soberano e age como quer. Então, eu gostaria que você pudesse, dentro desse contexto, também falar sobre isso. Ele é soberano, age como quer, mas a intercessão ela também tem esse poder de movimentar. A gente usa uma linguagem antropomórfica, né? O braço de Deus aí, né? Muito bem. Tem um livro que, embora se diverge um pouco teologicamente algumas questões nossas, que é a Providência, do John Piper, acho que vale a pena os irmãos lerem, fala sobre essa soberania de Deus. Eu grifei aqui, pastor Valcir, sobre a intercessão da igreja. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância, né? Então isso tem uma relevância e uma grande importância para a vida do cristão. Antes de entrar nesse assunto, porque nós vamos falar aqui sobre a questão do anjo também, que foi na prisão para socorrer Pedro lá, né? E, embora no subtópico anterior falou sobre o anjo também, mas nós não aprofundamos porque ela estava nesse tópico. Pedro estava debaixo de uma promessa. E a promessa de Pedro fazia com que ele tinha certeza que ele não ia morrer na prisão. A promessa de Pedro se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, e o versículo 18, é Jesus que disse: em verdade, lhe digo, que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá, o levará para onde você não quer ir. Observe-se que no livro de Atos, capítulo 12, inclusive estava em um dos tópicos que eu comentei, até deixei parado um pouco essa questão, só para a gente entrar nesse tópico aqui. Pedro ele foi preso e havia 16 soldados. Quando Pedro estava dormindo, a Bíblia relata que era 2 soldados que estavam guardando Pedro, fora os que estavam nas portas da prisão, né? Há quem diga que o primeiro controle remoto que inventou foi Jesus, né? Na verdade, não é nem controle remoto ali, pastor Valcir. Ali é uma porta com sensor automático, né? O anjo desce na prisão, enquanto nesse interim, quando o anjo desce na prisão, a igreja estava em oração, em contínua oração por Pedro. A oração é tão importante, irmãos, que nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos profetas de Cristo, profetas de Deus, fizeram nada sem antes ter orado. Eu peguei aqui uma lista, só para abrir um parênteses aqui, de alguns homens de oração, e vou dar um exemplo bem rápido. Abraão, capítulo de Gênesis, versículo 18, 22 ao 33, ele vai interceder por Sodoma. Moisés, ele conversa com Deus como amigo, pedindo direção e misericórdia, em Êxodo capítulo 33, versículo 11. Davi, ele expressava sua alma em orações nos Salmos, como em confissões e louvores, Salmo 51. Salomão orava por sabedoria e bênçãos para liderar Israel, 1 Reis capítulo 3, versículo 5 ao 14. Elias, ele orava com autoridade, atraindo milagres como fogo do céu, 1 Reis capítulo 18, versículo 36 e 38. Daniel, ele mantinha oração 3 vezes ao dia, mesmo sobre ameaça de morte, em Daniel capítulo 6, versículo 10. Neemias, ele orava antes de agir, pedindo favor e restauração para o seu povo, em Neemias capítulo 1, versículo 4 ao 11. Pedro, olha só, Pedro orava regularmente. Eu até pesquisei, cavei, mas não achei. Eu vejo Pedro, biblicamente falando, orando pelo menos em 2 horários. Ele orava ao meio-dia, conforme em Atos capítulo 10, versículo 9, quando vai ter aquela visão lá e vai pregar para Cornélio, e às 3 horas da tarde, conforme eu disse em Atos capítulo 3, versículo 1. Então Pedro orava no mínimo 2 vezes por dia. Geralmente o judeu ora 3 vezes por dia, né? Jesus, um modelo supremo de oração, buscando ao Pai constantemente, conforme diz Lucas capítulo 5, versículo 16. Agora, trazendo aqui para os nossos grandes homens de oração também, um exemplo, poderia estar vários, a lista é enorme, irmãos, mas George Miller me chama a atenção que ele orava com fé inabalável, sustentando orfanatos sem pedir doações. Certa feita, George Miller estava
precisando de pão, de alimento para as crianças do orfanato, e ele resolveu falar com quem tem o poder para entregar isso nas mãos deles, né? E quem que era? O próprio Deus, né? Falaram: Jorge, os pães acabaram, as crianças não têm o que comer. O que ele fez? Entrou no seu quarto, dobrou o joelho, orou a Deus, e de repente chegou uma carruagem de uma panificadora real. Havia chego no palácio, a rainha não gostou porque os pães estavam um pouco meio queimados, passou do ponto. Então o homem não sabia o que fazer com esses pães, chegou até o orfanato e doou os pães para todas as crianças e comeram e se alegraram na presença de Deus. Que benção, né? Leonard Ravenhill, eu acho que esse daqui, irmãos, esse me impacta, chega a arder minha alma, como diz um ditado popular aí, né? E bíblico, né? Tem fogo em meus ossos, né? Leonard Ravenhill, ele dedicava, pastor, 8 horas diárias à oração, clamando por avivamento. Isso é um testemunho de vidas dele, né? Muitas pessoas testemunharam que esse homem era um homem de extremamente oração. Então, geralmente, quando você ora, você move os céus ao teu favor. Ah, mas se Deus sabe todas as coisas, por que eu vou orar? E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa. Quando Jesus vinha arrebatar a igreja, eu vou subir, você vai subir, mesmo você sendo pré, pós, não importa qual a tua teologia, Jesus vai voltar. Agora, a situação é a seguinte: se você não tem um tempo na sua casa para orar, para falar com Deus agora, você não tem essa intimidade com Ele agora, o que você vai fazer no céu se você nem conhece Ele? Então, nós temos que ter uma vida de oração. Isso mostra a intimidade com Deus. E Daniel, um grande exemplo disso, de homem de oração. Pedro, um homem que orava. E as pessoas viam Deus através da vida de Pedro. Tamanho era o testemunho que foi pregado dele e vivido, né, na época do seu ministério. Então, a oração, ela tem que ser feita, porque ela mostra comunhão. Se você, de fato, é de Deus, você tem que ter comunhão com Deus. Sendo assim, você tem que orar e buscar a presença de Deus. Às vezes, nós dedicamos horas do nosso dia para fazer atividades físicas, para ler, para estudar, mas nós não dedicamos, pastor, momentos da nossa oração para falar com Deus, que é o dono de tudo. Se na terra você não tem intimidade com Deus, o risco é bem grande de chegar no fim dos tempos e você bater na porta e dizer: abre-nos a porta, Senhor. Ele dizer: eu realmente não vos conheço. Então Pedro estava na igreja, Pedro estava preso, a igreja estava na casa orando, e o anjo do Senhor desce na prisão, as correntes da mão de Pedro, que estava amarrado em um braço de Pedro, na mão de um soldado, no outro braço, na mão de outro soldado, cai. Os homens não viram Pedro, eles estavam acordados. O anjo aparece ali, um grande clarão, imagino eu, aparece naquela cela, e o anjo vai dizer: Pedro, amarra o cinto, Pedro. Embora era urgência a saída dele, eu quero até conjecturar isso, que eu acho tremendo isso, né? Amarra o cinto, Pedro. Pedro amarra o cinto na cintura, já estava quase, imagina eu saindo descalço, né? Daí eu digo: não, Pedro, calma aí. Se fosse hoje, né? Bota o tênis da Nike, rapaz, no pé aí. Aí Pedro já vai dizer: não, calma, Pedro, amarra o cadarço, fica tranquilo, vamos debaixo da sombra do Onipotente. Então, Pedro, ele mesmo saindo da prisão, o anjo tira ele da prisão, irmãos, de uma forma sobrenatural e com cuidado, com capa, com cinto e também com a sua sandália nos seus pés. Olha o cuidado. E Pedro aparece lá na casa onde os irmãos estavam orando para que Deus fizesse alguma coisa para Pedro. Eu quero aqui abrir um parênteses e falar uma coisa interessante. Uma vez um jovem foi preso por cometer alguns crimes e o seu parente próximo falou para mim assim: pastor, meu parente aqui foi preso e foi uma missionária lá orar na prisão e disse que Deus ia mandar um terremoto e tirar ele da prisão. Daí eu falei: olha, biblicamente falando, o terremoto não arrancou ninguém da prisão. Terremoto só é para mostrar que Deus está lá com você. Tanto que quando Deus manda o terremoto ali para Paulo e Silas, lá na frente vamos estudar sobre isso, Deus não tirou ninguém da prisão, irmãos. Todos tiveram que pagar o que foi feito. Né? E eu falei para a irmã, o que pode acontecer é uma redução de pena. Mas, se a pessoa fez, ela vai ter que pagar por aquilo que ela fez. O que nós temos que fazer é orar e pedir para que Deus reduza a pena através aí dos homens dessa pessoa. E nesse sentido, em todos os outros, né? O que é cabível para nós? O que está em nossas mãos? A oração. A oração, ela tem poder, sim, de mover, né, irmãos? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, ora. Como diz um antigo pastor aí, ora que melhora, né? Se você quer ter uma provisão de Deus, uma direção de Deus, ora. Eu citei aqui 2 homens aí muito conhecidos, que é o George Miller e Leonard Ravenhill, mas teria, por exemplo, exemplos como o John Wesley. O pai de John Wesley, ele lia 20 capítulos da Bíblia por dia. A mãe de John Wesley, ela dedicava-se constantemente à oração e na leitura da palavra. Criou seus filhos, 9 filhos. Imagina só uma mulher de 30 anos
E às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo. Meu irmão, uma mulher com 9 filhos falar que vai tirar 2 horas de oração e leitura da Bíblia, rapaz, o negócio é pegado, hein? E aí nós temos que ter a oração. Eu louvo a Deus, pastor Evalcir e presbítero Rodrigo, irmãos que me assistem, que a minha esposa, ela sempre fala para mim assim, amor, na verdade, eu acho que você estudou demais, vai orar, vai buscar Deus, e nós precisamos ter alguém ali para nos puxar. Dr. Mike Murdock, ele diz assim que o homem, ele não consegue focar em 2 coisas, e é normal, eu não sei vocês, têm dificuldade. Geralmente a gente consegue focar numa coisa só, então às vezes eu estou focado só na leitura, e às vezes acaba esquecendo a oração, mas louvado seja Deus, que tem alguém na minha vida que fala, vai orar, rapaz, vai buscar Deus na oração. Glória a Deus, né? O terceiro subponto fala do valor da oração, que está linkado com a intercessão, e acho que a gente vai poder pensar junto aqui também sobre isso, porque qual é o cuidado? Até você fala da mãe de John Wesley. Eu ouvi um teólogo, alguém pregando recente, falando de um teólogo que ele disse, não sei se foi John Piper que escreveu isso, vocês vão me ajudar aí, alguém me ajude, que as redes sociais vão servir para, no juízo final, a gente não ter desculpa que não teve tempo, né? Então, se ela tinha 2 horas de tempo para orar, e hoje a gente gasta, e a estatística é pesada em relação ao que se fica em cima das redes sociais. É errado não, eu tenho todas as redes sociais aqui, mas nós temos que ter a dosagem certa. O valor da oração, intercessão, é importante lembrarmos, eu fiz a pergunta ali da soberania de Deus pensando nisso. Porque quando nós oramos, nós estamos alinhados com a vontade soberana de Deus e pronto. Então, um cristão, um crente em Cristo que ora, ele está alinhado com a vontade de Deus. Ele não vai pedir nada absurdo. O meu cuidado sempre, e a gente está olhando para a igreja de Atos, nobres comentaristas, é sobre um certo triunfalismo que impera na igreja, porque, por exemplo, essa igreja que intercedeu por Pedro e Pedro foi liberto, ela deve ter intercedido por Tiago. Mas Tiago não foi liberto, Tiago foi morto à espada. Nem por isso, e está lá em Atos 12:2, né? Vamos até ler lá, é importante, né? Eu acho que eu já estou bem em cima dele aqui, eu tinha separado aqui, ó. Por aquele tempo, 1:12 de Atos, por aquele tempo, Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar. Mandou matar Tiago à espada, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. Olha só que interessante. Então, assim, a oração, eu quero trazer isso, né? A oração, ela nos alinha com a vontade de Deus e nos torna sensíveis de que, eu gosto da expressão que você tem, você prega ela, você já usou aqui, os pés estão aqui no chão. Com os pés na terra, mas o coração no céu. Tá lá em cima. Então, a oração nos faz isso. Nós somos dessa terra, estamos aqui, né, nós somos cidadãos brasileiros, né, pertencemos, temos o nosso RG, nosso CPF, né, temos a nossa CNH, nossa documentação que diz quem somos, o reconhecimento facial, porém, os pés estão aqui nisso, mas o coração está lá em cima. E a oração, ela nos faz isso. Me lembrou, quando eu estava disso, do relógio de oração dos moravianos, lá 1700 e pouquinho, lá no século 17, é isso, né? Sim. 16 para 17, ali, quando eles começaram a orar, e aquele relógio de oração, 24 horas durante 7 dias, 24 horas do dia, durante 7 dias da semana, durante 100 anos, né? 100 eles anos. orando, e Deus operou grandes milagres. Então, a oração, tem um ditado, e está até aqui na lição, né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. A oração não é que vai nos tornar um herói da Marvel, não. Porque Tiago, ele foi morto. Sim. Pedro foi liberto e continuou sendo perseguido. Foi preso de novo, não tem jeito, eles viviam isso. Porém, ela nos torna poderosos na fé, né? Em executar aquilo que Deus tem de propósito na nossa vida. Então, me ajude aí, David, Rodrigo, Sim. vamos caminhando junto aqui. Uma coisa que você comentou, inclusive, de Tiago, né? Eu falei sobre a promessa de Pedro, nem deu tempo de entrar no tópico nesse assunto, mas Tiago morreu. Imagina a sua situação de Pedro, né? Ô Pedro, você vai querer jantar aqui hoje na prisão, Pedro? Porque a mesma espada que degolou a cabeça de Tiago vai degolar a sua amanhã também. Aí Pedro falou, meus irmãos, descansa aí, porque eu vou viver. Cristo falou que eu vou viver. Eu estou novo ainda, eu aguento ir para lá e para cá, então eu não vou morrer. E um exemplo de oração, eu lembrei que agora até achei o texto, Isaías 38, quando ele vai chegar para Ezequias, vai dizer, Ezequias, põe a tua casa em ordem, rapaz, que você vai morrer. E Ezequias vai fazer o quê? Vai virar o rosto na parede, vai orar, e Deus vai dar 15 anos de vida para Ezequias. Agora a pergunta é essa, se Ezequias não orasse, pastor, se Ezequias não orasse, ele ia morrer.
Mas ele virou a cabeça para a parede, chorou, falou: Deus, lembra-te da época que a gente tinha uma comunhão, que eu conversava com o Senhor, que eu falava contigo. Ele orou, irmãos, pedindo vida, e Deus deu vida para ele. Agora você fala assim, mas por que Deus, sabendo de todas as coisas, Deus sabia que Ezequias ia viver mais? Por que Deus disse aquilo? Simplesmente para que o homem voltasse para ele. Aí nós sabemos que depois disso, Ezequias só desalinhou a vida dele com Deus. No final só foi destruição, né? Só foi amargura para ele. Os 15 anos de vida que ele teve não foi fácil. Mas uma coisa é interessante, Deus muitas vezes nos alerta, nos chama. Eu hoje mesmo estava meditando esse texto aqui, conversei com a minha esposa, comentei um pouco com o pastor Valcir embaixo também, e a gente ora para tudo, irmãos. Hoje Deus falou muito forte comigo, dizendo assim: meu filho, quanto tempo você tira para orar por dia? Quanto tempo você tira para orar por semana? Nós precisamos orar, irmãos. Isso é verdade, Rodrigo. É verdade, e é interessante porque a oração, ela não quer dizer que Deus ele vai ali ouvir todas as orações e atender a todas as orações. O pastor Valcir, evangelista David, já expôs o texto em relação a Pedro e Tiago, não. Mas porque a vontade de Deus, ela é soberana. Então, nós devemos orar como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade, né? Assim na terra como ela é feita no céu. Então, no final, que a vontade de Deus, que é soberana, prevaleça, mas nada impede que nós devemos colocar na oração, expor a Deus na oração qual é o desejo do nosso coração. E esse desejo sendo alinhado com a vontade de Deus, com certeza Ele irá atender. Glória seja dada ao nome de Jesus. Importante, professor, importante você que nos assiste, porque o discurso, ele é belo. A teoria é bela, mas a oração ela só terá efeito, e eu vou me reportar algo aqui, já vamos para o terceiro e último ponto da Igreja Destemida. Muitas das vezes eu falei isso num evento aí recente sobre oração, que a gente às vezes não está orando nada. A gente passa por isso, né? Mas tem gente que não ora mesmo, é o crente 6 horas, né? 6 horas por mês e não ora mesmo, né? Ele não ora, mas quando dá um problema ele coloca nas redes sociais, né? Lá, gente, precisa de oração. E aí aparece assim aquelas mãozinhas, que não é de oração, né? É disso, né? Mas aparece aquela mãozinha, aparece isso, aparece aquilo, e ele começa a crer que o povo está orando, na verdade só tem figurinha, né? Então eu falei, não sei quem é pior, né? Se é aquele que não ora, aquele que está dizendo que está e não está, né? Então assim, eu estou sendo claro nisso porque a oração, ela pode muito em seus efeitos. Está aqui no finalzinho, ó. O poder da oração ainda continua atual. Nós não podemos subestimar o valor dela. Então precisamos orar. Isso é uma cobrança, David, Rodrigo e Valcir, para mim. Sim. Começa por mim. Você já foi claro aí da cobrança aí da sua esposa, e isso é bom, mas começa por mim. Sim. Estamos orando, devemos orar para nos alinharmos com o Pai. Pastor, pode falar. Tem uma frase do Leonard Ravenhill que ele fala mais ou menos assim: as escolas teológicas, elas geram teólogos, né? Mas somente o céu pode trazer profetas, pode gerar profetas. Então, só na oração, Pedro fala, né? Antes crescei na graça e no conhecimento. Atos 6:4, enquanto separou-se os diáconos, os presbíteros falaram: e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, isso daí é cabível a toda a igreja, mas principalmente aos obreiros. Me consagrar presbítero. Parabéns, teu ministério agora é oração e palavra. Não que antes não fosse, mas agora é responsabilidade minha e tua disso, né? Glória a Deus. Muito bem. O terceiro ponto fala da igreja destemida. Nós falamos então no primeiro ponto sobre a igreja perseguida. No segundo ponto falamos sobre uma igreja protegida, né, que ela tem dono. E esse terceiro agora é uma igreja destemida. E na igreja destemida, eu vou contigo agora, evangelista David, sobre o testemunho com poder, depois com o presbítero Rodrigues, dos convictos de fé. Mas nesse primeiro subponto, testemunho com poder, é interessante que a lição ela traz ali no auxílio bíblico teológico que de manhã Caifás com seus companheiros convocaram e foram lá, mas a gente chegou lá e não tinha ninguém preso, né? Isso mexeu, né? Mas a igreja, independente das prisões, das ameaças, ela não se intimidava e nem recuava na propagação do evangelho. Isso é muito, muito importante dizer isso, né? Porque quando Pedro ele percebe que Jesus Cristo ele
havia sido entregue à morte, né? Jesus tinha morrido. Pedro, então, não sabia o que fazer e volta a pescar. Voltando a pescar, Pedro, além dele voltar a pescar, ele chama os amigos dele para pescar de novo. Irmãos, vamos voltar às nossas atividades antigas, tal. Voltaram para as atividades deles antigas. Mas Pedro só vai, de fato, ter essa visão de pregador, de um grande evangelista, após o Atos 1:8, né? Após Atos capítulo 2. Porque Jesus vai curar o coração de Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro. Perguntando 3 vezes se Pedro amava de fato Jesus. E Jesus fala: se me amas de verdade, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, demonstra com o trabalho, demonstra com ação o teu amor. Não de palavras, mas com ação. E aí Pedro é convocado, então, junto com mais de 500 irmãos aí, para estar perseverando na oração, buscando o avivamento, né, podemos dizer assim, buscando do céu o Espírito de Deus. E estando eles orando, a Bíblia diz, Atos 1:8, uma palavra proferida por Jesus Cristo, né, irmãos? E sabemos que Joel também profetizou isso. Lucas vai relatar em Lucas 24:49, mas receberei poder, né? Não ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E daí Lucas escreve, ele inicia Atos dessa forma. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É esse poder, é esse derramamento do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos que fizeram com que eles tivessem coragem de pregar. Pedro não tinha coragem, irmãos. Até Jesus fala com ele: Pedro, tu me amas? Pedro vai para a oração. Quando Pedro vai para a oração, o poder do Espírito Santo, que a palavra poder é dunamis, né, dinamite, essa ideia de algo explosivo. Então você imagina alguém que tem uma dinamite no peito, irmão, tem que falar. Ninguém para alguém que está com esse poder dentro do peito. E é por isso que fez com que a igreja, os 120 crentes ali, pregassem com ousadia e com autoridade. Embora nós percebemos também que existiam outras pessoas pregando que não estavam com esse poder na vida ainda, mas que Deus permitiu que eles conseguissem pregar com intrepidez, com ousadia, assim como, por exemplo, Paulo, né? Nós percebemos que Paulo é um discípulo de João. João, nós dizemos que João pregava com graça, com fervor, com o mesmo espírito de Elias, mas João foi tocado pelo Espírito desde o ventre da sua mãe, né? Mas Apolo não. Mas após Apolo pregar, Priscila e Áquila vai falar para ele: Apolo, já ouviu falar do poder do Espírito Santo? E ali a gente sabe que foram cheios também do Espírito Santo. Então, o que dá para a igreja coragem para pregar, e é isso aí, irmão, você tem que ensinar na igreja. Né? Aproveita, esse é o momento, né? Porque tem gente que acha que ele é mais crente porque ele fala em línguas do que o outro não fala, ele pula, o outro não pula. Então, isso, o que tem a ver o poder do Espírito Santo na vida do crente é ele ter coragem de pregar. Eu lembro uma certa feita que eu estava pregando em uma das vilas de São José dos Pinhais, eu tinha meus 22 anos, então faz um tempinho já, e o rapaz falou para mim assim: rapaz, eu te dou 2 minutos para você sair daqui, senão eu vou matar você. E ele pegou o carro dele, fez a volta por cima e veio fritando o pneu do carro, irmão, para jogar em cima de mim. Eu falei: meu Deus, eu vou morrer. Mas a coragem que vem do Espírito Santo fez com que eu ficasse ali. Lógico, quando eu vi ele correndo, eu também vi um poste, falei: eu fico aqui atrás, se ele passar. Mas ele parou perto do poste e falou: se você não sair, eu vou te matar. Eu falei: não dá para sair, né? Se tiver que morrer, morre pelo Evangelho. Então isso ainda acontece. Eu estou falando do Brasil, irmãos. Estou falando de São José dos Pinhais. Acontece, as pessoas vão te confrontar, vão te enfrentar por causa do poder das trevas. E se não for o poder do Espírito Santo, eu não tinha ficado, nunca mais queria evangelizar. É verdade. Então é o poder dele que faz você ter coragem de proclamar as boas novas. Testemunhando com poder. Testemunhando com poder. Rodrigo, eles não negociavam a fé, custasse o que custar. E isso é o próximo subponto. Eles estavam convictos da fé. Estavam convictos da fé e, conforme o próprio Pedro, né, ele afirmou ali em Atos 4:29, ele vai dizer aos perseguidores, aqueles que estavam afrontando ele e os demais, né? É necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Então, eles tinham aí uma clara convicção em relação à sua fé, à sua crença em Cristo Jesus, e nós podemos aí dizer que a firmeza da igreja está enraizada em pelo menos 3 pontos. Primeiro, a certeza da ressurreição de Cristo. Então, é a certeza, isso não é dúvida, é a certeza
da ressurreição de Cristo. Tanto é que eles foram perseguidos, como nós lemos, foram mortos por conta dessa certeza, que para eles não era uma invenção, lógico que não, era uma certeza, era um fato, eles viram, eles tocaram, eles ouviram, eles viram Jesus ressuscitado. Então eles tinham essa plena convicção em relação da ressurreição de Jesus, depois o cumprimento das Escrituras e também a presença contínua do Espírito Santo como garantia da missão, conforme o evangelista David muito bem mencionou. Então é através da ação do Espírito Santo que então capacita o homem a testemunhar, a ser ali uma testemunha, um evangelista, alguém que veio a pregar a mensagem do evangelho. E para finalizar, gostaria de citar aqui um dos pais da igreja, Tertuliano de Cartago, né, que viveu entre o segundo e terceiro século, responsável por sistematizar a doutrina da Trindade, que vai dizer na sua obra apologética a seguinte frase: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Então, quanto mais perseguiam, quanto mais maltratavam, quanto mais tentaram ali acabar com o cristianismo, com a mensagem do evangelho, o que eles estavam fazendo, na verdade, era que o cristianismo crescesse ainda mais. E, graças a Deus, hoje estamos aqui em 2025, pregando o evangelho, estudando sobre essa lição maravilhosa. E eu tenho certeza que você aí de casa, você professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, também tem sido alcançado por essa graça, pelo poder da palavra de Deus. Que maravilha, glória ao nome de Jesus, que lição maravilhosa. A gente olhou hoje para essa lição, né? Uma igreja que não teme a perseguição. Olhamos para os perseguidores, para as esferas, olhamos para a igreja protegida, a igreja destemida, né? Que coisa linda de olhar para isso. E a conclusão, mas antes da conclusão, eu quero agradecer uma vez mais o evangelista David por dispor do seu tempo, o presbítero Rodrigo Amém. Também. Sei que são devotados, são meus amigos, mas também são devotados ao ensino, ambos aí estudando e firme, né? Isso é bom, né? Amém. Isso é muito importante a gente aperfeiçoar. Você que nos assiste pela TV Mão Amiga, você que nos assiste pelo canal do YouTube, se inscreva, Escola Bíblica Dominical SJP, divulgue, compartilhe, dê o seu like. Nós queremos e temos o objetivo de alcançar o maior número de pessoas, sempre levando um estudo genuinamente bíblico baseado na lição da Escola Bíblica Dominical e nas Sagradas Escrituras. A conclusão, ela diz assim: vimos que uma igreja capacitada pelo Espírito Santo, ela enfrenta perseguições. Jesus, em João, capítulo 16, 33, ele vai dizer: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. É claro que a conclusão ele vai dizer que isso não significa que o sofrimento deve ser mal, você é cansado. Agora eu vou ser cristão, eu vou sofrer. Não, não é isso. Mas a lição está dizendo, e a Bíblia está dizendo que nós não estamos imunes a isso. Porém, quando a perseguição chegar, quando o sofrimento chegar, nós devemos ter o nosso foco em Deus, está aí na conclusão, porque Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Mais uma vez eu repito, a igreja tem dono, você não está sozinho. Amém. Evangelista David, nos peça em oração. Oremos. Pai, te damos graças. Bendito seja o nome estar de aqui, Jesus. Senhor, nesse momento, aprendendo, Pai, Sim, Pai. junto com os irmãos, conhecendo mais a Tua Palavra, Pai. Que essa aula venha a ser, Pai, de grande valor para a vida dos irmãos que estão nos assistindo, Pai. Abençoe cada lar, abençoe cada igreja e abençoe, Pai, cada crente, Pai, que estará divulgando esse trabalho. Em nome de Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos. Amém. Antes de encerrarmos a próxima lição, lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Deixa eu fazer uma propaganda rápida. Quem quiser uma capa para celular, material eletrônico, Rodrigo, como que é o nome da loja? Fala lá. Centro Eletrônicos, fica na rua 15 de novembro, 2800, bem na esquina da Havan aqui em São José dos Pinhais. Você é muito bem-vindo. Isso, vai lá, tem atendimento de qualidade, nosso querido irmão está lá e eu sempre estou por lá, né? O evangelista David também tem as maquininhas da... Trabalho com a Estônia hoje, mas... Aí, é isso aí, trabalho na Estônia, então apoie nossos irmãos, apoie nossos amigos, sempre dando preferência. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, domingo pela manhã tem Escola Bíblica Dominical.